Bom, gente, boa tarde. Eu estou aqui para apresentar mais uma palestra do ciclo de seminários do IESP, organizado pelo professor José Suaco. Não é, né? Mariana, desculpa. Mariana Cavalcante, que não está aqui. Foi organizado por José no passado. Desculpe a gafe. Bom, agradeço a presença de todos vocês e é com enorme prazer que apresento aqui o professor Fábio Kersh, que é o meu amigo de longa data, amigo de infância que eu conheci depois de adulto. Exato, essa é a origem comum, assim. Bom, o Fábio tem formação integral na USP, né, Fábio? Graduação, mestrado e doutorado em ciência política, graduação em ciências sociais, né? Ele é pesquisador titular da Casa de Rui Barbosa. Casa Rui Barbosa, né? De Rui Barbosa, E professor colaborador do programa de ciência política do IESP e também professor do programa de ciência política, da pós-graduação de ciência política da Unirio. Foi visiting scholar, professor visitante, pesquisador visitante da NYU, New York University, e também na American University, mais recentemente. E o Fábio é conhecido mundialmente pelo seu trabalho sobre o Ministério Público. Eu acho que assim, a contribuição que ele faz no estudo do Ministério Público por meio de uma abordagem de ciência política institucionalista é realmente única. E, assim, no presente momento no Brasil, eu gostaria que o objeto dele fosse totalmente irrelevante, mas seria bom para o Brasil, mas acontece que não é, né? É altamente relevante, eu acho. Ele publicou um livro, que provavelmente é o único livro de ciência política sobre o Ministério Público no Brasil. Eu não conheço nenhum outro, talvez haja, não sei. Tem o do Rogério? Chamado Virtudes e Limites, Autonomia e Atribuições do Ministério Público no Brasil. Saiu em 2009, você vai publicar uma segunda edição, né? Estou trabalhando nisso. E a gente recentemente também colaborou, organizou um livro sobre a Operação Lava Jato e a democracia brasileira. Bom, é isso, quer dizer, então, dou as boas-vindas para o Fábio e passo a palavra para ele. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, João. Obrigado a todos. É minha primeira atividade como colaborador aqui do IESP, né? Já falei aqui outras vezes, mas essa é a primeira vez do IESP. Bom, eu vou falar sobre o Ministério Público, que é um tema que eu venho estudando já há muito tempo, antes de virar moda. Quando eu falava, todo mundo falava, mas que é isso? E hoje, como o João diz, infelizmente é um assunto que está em pauta e acho que merece ser pensado e discutido pela ciência política. Põe o primeiro para mim, por favor, João. Bom, eu vou começar então falando que todas as democracias possuem uma agência responsável pela ação penal, né? Quando alguém atira em alguém, mata alguém, rouba alguém, cabe ao Estado processar essa pessoa e não o particular. Então, todo o Estado tem uma agência encarregada disso, da ação penal pública. Só que a forma que essa agência se organiza, onde ela se localiza, como é que se dá a seleção, qual o grau de discricionariedade, é muito diverso. Quer dizer, o que une essas agências é esse monopólio da ação penal, que é comum em várias democracias, mas como essa organização se dá, ela é muito diversa. Né? Próximo, João, por favor. Nem o nome a gente chama de Ministério Público, o nome é igual. Democracias chamam essa agência de diferentes. Eu selecionei aqui alguns só para ilustrar. Então, quando a gente fala que o Ministério Público, a gente está usando o nome que a gente chama aqui no Brasil, mas na verdade países diferentes usam nomes diferentes para essa agência encarregada da ação penal. Os países latinos alguns usam o Ministério Público, né? Mas nem todos. Vamos lá, João. Bom, então, se o que tem em comum nessas agências é esse monopólio da ação penal pública, ou seja, o Estado controlar a ação penal, como essa agência se organiza, ela difere. Eu acho que do ponto de vista da ciência política, do pensamento da democracia, o mais importante é fazer uma divisão, analisar essas instituições, essas agências, a partir da questão de quem ela
para quem elas respondem, né? Esses promotores, que também é uma generalização, nem todo lugar chama de promotores, mas esses promotores respondem a quem? Então, quando se observa nas democracias, a gente pode falar que existem 3 modelos de Ministério Público. Um modelo que eu chamo de burocrático, e eu vou explicar. Um outro modelo que é o eleitoral e o outro modelo que é o independente. Então, eu vou explicar cada uma desses modelos. O primeiro modelo, que é o modelo mais comum, é o modelo burocrático, ou seja, essa agência, que eu estou chamando de Ministério Público, é subordinada ao ministro da Justiça e, portanto, ao governo. É o ministro da Justiça que escolhe as prioridades, é o governo que escolhe as prioridades. Então, o governo chega no começo do ano e fala: esse ano minha prioridade é o combate ao narcotráfico. Cabe aos promotores atuarem com essa prioridade e prestarem contas do que estão fazendo ao ministro da Justiça. Esse é o modelo mais comum. Então, quem determina as grandes prioridades é o governo e os promotores respondem ao governo e o governo, por sua vez, obviamente, responde à sociedade. Esse é o modelo, por exemplo, de países como Estados Unidos, em nível federal. A Espanha, a França, a Alemanha, a Inglaterra, mais recentemente, tem esse sistema onde o Ministério Público é ligado ao governo. E era o que acontecia no Brasil até 88. Até 1988, o Ministério Público brasileiro era ligado, subordinado ao governo federal. A vantagem desse modelo é que os promotores prestam contas, né, e são passíveis de punição ao governo, e o governo, por sua vez, é passível de punição, obviamente, pelos eleitores. Então, é um Ministério Público, esse modelo burocrático é um Ministério Público accountable. Ele presta contas e é passível de responsabilização por suas escolhas. A desvantagem, e depois eu vou entrar em detalhes sobre isso, é que o Ministério Público, em casos onde a acusação, por exemplo, em relação ao presidente da República, um ministro, ele tem menos liberdade de atuação, né? Então, só para vocês ficarem guardados, que eu vou voltar nesse assunto, é o caso do modelo norte-americano em nível federal, né? A gente está vendo agora, o Trump está sendo acusado por um promotor independente. Mas eu vou mostrar para vocês depois que esse promotor não é tão independente, ele já foi mais independente. Mas esse é o tipo de dilema que pode acontecer nesse modelo que é o mais comum, que é o modelo burocrático, ou seja, por estar ligado ao ministro da Justiça, quando o acusado é o presidente ou os ministros, obviamente esse promotor vai ter menos liberdade para acusá-los. Então, primeiro modelo, o modelo burocrático, que é o mais comum. O segundo modelo, João, por favor, é o modelo eleitoral, que na verdade é um exemplo, eu nem sei se é um modelo, um submodelo, mas enfim, é um desenho que eu acho interessante para a gente pensar, que é o promotor local americano, né? Então, em nível federal é ligado ao governo, mas o promotor local americano, o DA, o District Attorney, é eleito. Dos 50 estados americanos, 45 estados elegem seus promotores. E os promotores participam de eleições, assim, e se filiam a partidos políticos. É uma eleição como para outro cargo qualquer, né? Mesmo alguns promotores em nível estadual também são eleitos nos Estados Unidos, tá? Então, esse modelo só encontra nos Estados Unidos, mas ele tem consequências importantes. Por favor, João. A vantagem desse modelo, obviamente, é que esse promotor ele é accountable diretamente aos eleitores, né? Ele tem que, como qualquer político, ele tem que prestar contas do que ele fez no cargo ou prometer coisas em relação ao futuro, né? É uma disputa eleitoral como outra qualquer. A desvantagem desse modelo é que as pesquisas mostram que em anos eleitorais os promotores são mais combativos que em anos não eleitorais. Ou seja, o promotor quer mostrar serviço, né? Aquela coisa que a gente vê muito em filme, né? Estou parecendo Moro aqui citando filme, que o promotor negocia, vai para cima, tal. Por quê? Porque é o momento de ele mostrar serviço para ele ir para a campanha eleitoral e poder falar lá para a comunidade, para os eleitores dele: prendi tanta gente, botei tanta gente na cadeia, tal. Então, as pesquisas mostram que eles são mais agressivos e adotam critérios menos, vamos dizer assim, judiciais para as condenações. Então, a vantagem é que eles respondem diretamente aos eleitores, prestam contas das suas escolhas, né?
mas a desvantagem é que em anos eleitorais eles são mais agressivos e se utilizam de critérios nem sempre tão rigorosos do ponto de vista jurídico. Por fim, o terceiro modelo é o modelo independente. É o modelo, eu já me adiantando, a gente encontra no Brasil, na Itália, né? E depois eu vou discutir um pouco essa figura desse promotor independente que tem nos Estados Unidos. Mas os dois grandes exemplos de Ministério Público independente é o brasileiro e o italiano. Eu não acho que seja coincidência que na Itália teve mãos limpas e no Brasil a Lava Jato, né? No livro que eu organizei com o João, o meu capítulo que eu escrevi com a professora Majorri, eu falo disso, e escrevi um artigo agora que saiu na Lua Nova, que eu comparo as duas operações do ponto de vista institucional, né? E eu vou falar um pouquinho mais detalhes nisso. Então, como é que é esse modelo independente? Tanto na Itália quanto no Brasil, na Constituição democrática, né, depois do período autoritário, os constituintes retiram do controle, que era um modelo burocrático, os promotores do controle do Ministério da Justiça e transformam essa instituição, protegem a instituição e desligam o Ministério Público do controle direto do Poder Executivo e também não transferem esse controle para o Legislativo nem para o Judiciário, né? No caso italiano tem uma particularidade porque lá Ministério Público e Judiciário são a mesma instituição, né? Inclusive são posições cambiantes. O promotor pode virar juiz num certo momento da carreira, depois vira promotor de novo. Eles até têm uma denominação genérica que eles chamam de magistrados, né? Porque os papéis se confundem muito. Inclusive na Mãos Limpas tem casos de a pessoa, quando exercia o papel de promotor, acusou um político, aí se transformou em juiz e julgou aquele mesmo. Tem exemplos disso, mas depois foi proibido. Eles regulamentaram. Mas o modelo permitia, inclusive, esse tipo de coisa, né? E na Mãos Limpas aconteceu. Então, só um pouquinho, João, volta um pouquinho. Esse Ministério Público, nas constituições democráticas, depois de período autoritário, são desligados do Executivo, né? E os mecanismos de accountability são muito frágeis, né? Tanto no Brasil quanto na Itália. Aqui eu uso autonomia e independência no sentido do Dow, que fala que, no fundo, são termos intercambiáveis, ou seja, são agências, são instituições muito protegidas de ingerências externas. E com uma particularidade que tanto as duas, tanto a Itália quanto no Brasil, essa independência não é somente em relação a um controle externo, mas também independente em relação a um controle interno, né? As duas instituições são monocráticas, elas não são piramidais, elas não são uma instituição hierárquica tradicional que você tem o comando de cima que passa as orientações para baixo. Os promotores, mesmo internamente, são muito protegidos em relação a uma suposta chefia interna. Então você tem, quando a independência, tanto no Ministério Público italiano quanto brasileiro, não é só a independência de fora para dentro, é também interna. O promotor tem muita autonomia em relação à sua chefia. Por exemplo, quais são o instrumento típico de controle de uma instituição hierárquica? É promoção, por exemplo, né? Se você jogar comigo, eu te promovo. No Ministério Público, a promoção, já tem estados, inclusive, que a promoção toda se dá por tempo de serviço, né? Então, independente da atuação do promotor, independente se o promotor esteja de alguma maneira afinado com o procurador-geral, ele vai chegar no final da sua carreira no mesmo ponto de alguém que joga com o promotor. Então, ele está muito protegido, além de outros instrumentos que a gente vai ver com mais detalhes, como o princípio do promotor natural, ou seja, o promotor tem muita autonomia, mesmo em relação à sua suposta chefia. Então, esse modelo independente, os mecanismos de accountability são frágeis, tanto na mão dos políticos, como também na mão da sociedade como um todo. E mesmo, de certa forma, em relação ao próprio topo da instituição. Como todo modelo institucional, e que a gente está vendo até agora, a vantagem desse modelo é que o promotor tem autonomia para poder acusar qualquer pessoa, inclusive pessoas como o presidente da República, ministros, governadores. Como eles são protegidos institucionalmente, né, eles teriam mais liberdade, maior liberdade para poder atuar. Então essa seria a vantagem
desse modelo. A desvantagem, obviamente, é porque eles são pouco accountables e, além de tudo, por não ter a instituição ser pouco hierárquica, a previsibilidade é muito baixa, né? É muito difícil o procurador-geral fazer uma política institucional que dê uma direção à instituição. Se a instituição, de alguma maneira, é aquilo que constrange, molda comportamentos e dá previsibilidade, eu, às vezes, falo, não é preciso, mas é quase como se o Ministério Público fosse uma não instituição. O Ministério Público molda pouco o comportamento e garante baixa previsibilidade. Quer dizer, no modelo burocrático, por exemplo, que é o modelo mais comum que a gente viu, como o ministro da Justiça dá as prioridades e é responsável por elas, podendo cobrar os promotores, você sabe mais ou menos o rumo que a instituição vai dar. Você tem uma regularidade, você tem uma previsibilidade de atuação do Ministério Público. Nesse modelo independente, como além de eles serem protegidos em relação aos políticos e eles são protegidos internamente, o grau de previsibilidade é muito baixo. Em certas matérias, o promotor entrar ou não entrar com uma ação depende da vontade do próprio promotor. Então, se o promotor de Marília, terra do João, é um promotor mais combativo, ele vai lá fiscalizar o meio ambiente, questões proteção do patrimônio histórico, etc. Se o promotor de Botucatu é mais burocrático, ele pode se acomodar nisso e você não tem, e a chefia da instituição tem poucos instrumentos para incentivar o mesmo comportamento do promotor de Marília e do promotor de Botucatu. Então, a previsibilidade é baixa porque justamente há muita liberdade de atuação desses promotores, né? Há poucos mecanismos para deixar a instituição regular o que se pensa de uma instituição, que é justamente a regularidade e a moldagem de certos comportamentos. Então, a visão de mundo de cada promotor é muito importante. Ele tem espaço e instrumentos para, de certa forma, impor sua visão de mundo, porque ele tem poucos constrangimentos institucionais para ele seguir essa ou aquela linha. Tem até um trabalho... Lembrei de mais um livro, João, que é um trabalho pioneiro. É uma moça chamada, acho que é Érica Silva. Ela sumiu, ela fez USP e depois nunca mais apareceu. Assim, você procura ela no Lattes, você não acha. Ela fez eu não sei o que aconteceu, se ela desistiu da carreira acadêmica. Ela fez ela fez um livro, a tese dela no doutorado, orientado pela Ruth Cardoso. Ela faz uma distinção até dos promotores de fato e os de fatos e burocratas, acho que ela chama. É isso. Quer dizer, a instituição permite, de certa forma, que você tenha dois tipos de promotor e esse promotor tem muita liberdade para escolher o que ele quer fazer, né? Então, ela faz um estudo interessante que ela vai acompanhando como é que diferentes promotores se comportam de maneiras diferentes no mesmo estado, né? E, no fundo, eles chegam no mesmo ponto da carreira, porque isso é indiferente. Aqui, eu tento sintetizar, então, esses três modelos, o burocrático, eleitoral e independente, mas levando em conta outra variável aqui, que é a discricionariedade. Quer dizer, que é a capacidade do promotor poder fazer ou não fazer, escolher o que ele quer fazer. Então, e aqui tem um pouco vamos dizer, normatividade, tá? Por quê? O modelo eleitoral é o Ministério Público mais discricionário de todos. Esse promotor eleito é o promotor, é isso que a gente vê nos filmes, que negocia apenas, o juiz praticamente só homologa aquilo e ele tem muita liberdade de atuação, né? Por que ele tem liberdade de atuação? Justamente porque ele tem que prestar contas ao seu eleitor. Então, quando o Moro propõe agora como ministro a negociação de pena e compara isso, contando como uma vantagem do promotor americano, que é o sistema americano, ele esquece de um detalhe que lá o promotor negocia a pena, só que ele presta contas do que ele fez. E ele pode ser punido, inclusive pela sociedade, por ter feito isso. Então, o promotor eleito, o promotor mais autônomo, com maior discricionariedade, quer dizer, não autônomo, com maior discricionariedade, é o eleitoral. Então, ele é accountable, porque ele presta contas à sociedade, a outros órgãos do Estado americano e ao Poder Judiciário, mas também é o promotor mais discricionário de todos. O segundo promotor mais discricionário de todos é o burocrático. Como
como a variação aqui no grau de, dependendo do país, eu prefiro aqui uma área, né? Na verdade não é um ponto único, mas é um promotor, é um Ministério Público que é accountable para o governo e para o Poder Judiciário, né? E tem, portanto, um grau médio de discricionariedade, porque ele tem que observar, ele pode decidir sobre casos específicos, mas ele tem que observar as grandes orientações dadas pelo governo. E no Brasil e na Itália? Aí eu vou começar a detalhar um pouco mais. É o seguinte, no Brasil, o Constituinte garantiu a autonomia. Falou, então o Ministério Público é um órgão autônomo. Só que no primeiro momento, assim como na Itália, ele só garantiu discricionariedade para a ação civil e não para a ação penal. O Constituinte fez, o Ministério Público é independente, mas para decidir sobre questões cíveis, portanto, meio ambiente, questões históricas, mas sobre a ação penal, a discricionariedade é menor. Esse foi o modelo criado na Constituinte. Então, o Ministério Público no Brasil surge aqui, ou seja, tinha uma baixa accountability, mas tinha em relação à ação penal uma baixa discricionariedade. Só que eu vou mostrar, e essa é a segunda parte da apresentação, que o Brasil sai desse ponto e se aproxima da Itália. Ou seja, na Itália, o promotor tem uma alta discricionariedade em relação à ação penal, mas tem um baixa accountability, e como é ligado ao Poder Judiciário, e nem o Poder Judiciário pode ser esse instrumento que segura um pouco a atuação dos promotores. Então, no Brasil, o que a gente viu foi uma espécie de italianização do Ministério Público. O Constituinte, no começo, queria uma agência responsável com muita autonomia nas questões cíveis, mas com pouca discricionariedade na ação penal. E a gente vai ver, por várias mudanças institucionais patrocinadas durante o governo do PT, o Ministério Público sai desse ponto aqui, onde tinha baixa accountability, mas baixa discricionariedade, para um modelo onde tem baixa accountability e muita discricionariedade, o que fica mais estranho do ponto de vista da teoria democrática. Quer dizer, é um ator que pode tomar decisões, decidir fazer ou não fazer, e não presta contas. Quer dizer, seria menos estranho do ponto de vista normativo um ator que tivesse um leque de opções muito restritas. Ele fosse obrigado a fazer e não prestar contas. Seria, vamos dizer assim, menos estranho a democracia. Agora, essa combinação discricionariedade mais baixa accountability é pouco comum, não só em relação ao Ministério Público, mas às agências estatais de uma maneira geral. Eu vou detalhar isso, talvez espero que fique mais claro. Só fazer uma observação, assim como o Brasil, a Itália também começou no mesmo ponto. A Itália, no começo, a discricionariedade da ação penal também era baixa. Ao longo do tempo, eles foram ganhando maior discricionariedade na ação penal. Tá? Então, o Brasil tem muita semelhança em relação à Itália. Né? O Brasil e a Itália decidiram transformar o Ministério Público em uma instituição independente depois de períodos autoritários. Nos dois casos, o Constituinte achou por bem dar baixa discricionariedade na ação penal para esse ator, né? Mas processos ao longo do tempo fazem com que esses promotores ganhem discricionariedade também em relação à ação penal. E no nosso caso, quem fez isso foi o governo PT, ou seja, o PT alimentou o monstro que tenta devorá-lo. E eu vou tentar mostrar isso agora. Vai, João, por favor. Então agora eu vou focar um pouco mais no caso brasileiro. A minha pergunta agora vai ser o seguinte: como é que um órgão, né, que até 88 era um órgão ligado ao governo, portanto prestava contas ao governo, era subordinado ao governo, ganha autonomia, só que ele ganha autonomia na Constituição de 88 nas seguintes condições: a gente dá autonomia, não há controle de uma instituição para fora, para dentro, ganha autonomia interna, mas discricionariedade, poder escolher o que vocês vão fazer, é só em relação à ação civil. E em relação à ação penal, vocês, tudo que receberem da polícia, vocês têm que levar ao judiciário. Tá? Foi isso que o Constituinte planejou. O Constituinte pensou o seguinte: essa instituição não vai investigar, quem vai investigar é a polícia. Recebido o inquérito da polícia, o promotor tem que necessariamente levar
ao judiciário. Ou seja, embora tenha dado independência, é como se o Constituinte tivesse acreditado que é uma espécie de piloto automático ali, que as instituições iam se regular, uma certa divisão de tarefas. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, o Judiciário julga, cada um com sua função. Na questão da ação penal, o Ministério Público com pouca discricionalidade. Então, a minha pergunta é, como é que essa instituição, que nasceu com muita discricionalidade para a ação civil, se transformou hoje nessa instituição que tem muita discricionalidade para a ação penal e usa a ação penal para ser uma agência especialmente de combate à corrupção? Ou seja, há um processo aqui, especialmente durante os governos do PT, que o Ministério Público sai de uma instituição responsável primordialmente pela defesa de direitos sociais coletivos e migra para se transformar numa agência de combate à corrupção. Há um movimento aí. O Ministério Público que a gente vê hoje, pelo menos a face mais evidente dele, que está nos meios de comunicação, que é o Dallagnol, etc., não é o Ministério Público que foi pensado pelo Constituinte. O Constituinte não deu, eu vou tentar mostrar isso, a prioridade quando foi criado o Ministério Público não era o combate à corrupção. O Ministério Público foi pensado principalmente como uma agência de defesa de direitos coletivos e não necessariamente de corrupção. Então é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Como é que eles chegaram a esse ponto? Bom, então o que a Constituição de 88 inovou? São 3 coisas que são inovadoras na Constituição de 88 em relação ao Ministério Público. Primeiro, que eu já adiantei, é a autonomia. Essa autonomia tanto interna quanto externa, ou seja, o Ministério Público responde pouco, as instituições, os outros poderes de Estado têm poucos instrumentos para fiscalizar e acompanharem a atuação do Ministério Público. Eles têm autonomia, por exemplo, orçamentária. Embora eles façam uma proposta ao Congresso, obviamente, quem administra os recursos, por exemplo, são eles, né? Eles têm uma série de... Eles fazem... eles são protegidos contra ingerências de outros poderes do Estado. Não há um acompanhamento sistemático e cotidiano das atividades do Ministério Público. Eles são bastante protegidos, bastante insulados. Então, essa foi a primeira decisão do Constituinte. Vamos garantir autonomia ao Ministério Público. A segunda decisão importante do Constituinte foi essa autonomia combinada com certos instrumentos de poder. Quais são os instrumentos de poder que um promotor tem? O primeiro instrumento de poder é uma combinação, que é a ação civil pública e o inquérito civil. Ou seja, o Constituinte, como eu adiantei, na ação penal foi mais conservador em relação ao Ministério Público. Não vou dar tanta autonomia. Mas em relação à ação civil, o Constituinte deu a ação civil e ainda deu o inquérito civil. Quer dizer, em relações a matérias cíveis, o promotor age como um delegado. Ele pode chamar testemunhas, pedir provas, etc. Ele que cuida desse inquérito, né? Então, em matérias cíveis, o Ministério Público tem muita discricionariedade e também tem, inclusive, o instrumento previsto originalmente para eles de poder investigar. Eu estava até conversando aqui, por isso que muitas vezes a sociedade civil provoca o Ministério Público na defesa de direitos do meio ambiente, de consumidor, direito do consumidor, etc., porque, embora a ação civil não seja um monopólio do Ministério Público, o Ministério Público é um agente privilegiado para usar. Por quê? Porque ele tem um inquérito, né? Outras instituições podem lançar mão da ação civil pública, mas o único que tem o inquérito, que pode chamar testemunhas, etc., é o Ministério Público. Então, esse é o primeiro aqui, os 2 primeiros instrumentos de poder que o Constituinte decidiu para o Ministério Público. O segundo, o outro instrumento, é o TAC, é um termo de ajuste de conduta, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo bobo aqui, o Banco Itaú aqui não botou rampa para cadeirante. O promotor manda lá um TAC para o Itaú falando o seguinte: se vocês em 60 dias não resolverem isso, eu vou entrar com uma ação contra vocês. Ou seja, nesse ponto também é bastante discricionário o poder do Ministério Público. Sem consultar o Judiciário, sem consultar outras instituições, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de constranger outras instituições. Então, esses 2 instrumentos, os 3, né? Ação civil, inquérito civil e TAC, todos do ponto civil, são muito poderosos e o promotor muito discricionário. Não, é assim, tem medo, gera medo. É isso.
Quer dizer, eu não sei se acontece isso, mas é possível. Mas é um constrangimento independente do judiciário. Porque nesse momento é isso. Ele basta escrever uma carta, ele manda e fala, olha, eu quero que vocês consertem esse negócio. Mas nesses 3 instrumentos, o Constituinte deu discricionariedade. O promotor escolhe se ele quer fazer isso ou não. E como ele não tem nenhum constrangimento, nem externo, nem interno, cabe a ele, pessoalmente, decidir se ele acha que o Itaú tem que ter uma coisa de cadeirante ou não. Tá? É ele, uma iniciativa dele, uma decisão individual dele. O último instrumento é a ação penal. O Constituinte, que eu já adiantei, fala, olha, o monopólio da ação penal pública é do Ministério Público. Mas o Ministério Público não vai investigar. Eles queriam, você vai estudar o lobby do Ministério Público, eles queriam também investigar. Eles falaram, a gente tem um inquérito civil, a gente também quer um inquérito penal. O Constituinte falou, não. Quem vai investigar é a polícia. A polícia passa para vocês e vocês jogam para o judiciário. Vai ter essa divisão de trabalho. Isso foi bem claro, se acompanha os debates constituintes, claramente foi isso que eles decidiram. Eles discutiram a alternativa de passar o inquérito penal para o Ministério Público e eles tomaram a decisão de não passar. Então, em matérias cíveis, o Ministério Público, desde o começo, desde 88, ganhou muita autonomia. Na matéria penal, ganhou muita discricionariedade. Na matéria penal, ganhou baixa discricionariedade. Ele tinha esse constrangimento de receber o inquérito da polícia e necessariamente levar ao judiciário. Tá? Essa foi uma das poucas derrotas que o Ministério Público teve na Constituinte, do que eles propuseram originalmente e do que eles receberam. Então, eu chamo aqui de discricionariedade de ação civil, porque é importante para entender como é que eles deixaram de ser essa agência pensada para a defesa de direitos civis e viraram essa agência responsável pelo combate à corrupção. Então, o MP levou quase tudo na Constituinte. Ele não levou 3 coisas. Ele perdeu ali. Primeira coisa, ele queria mais discricionariedade na ação penal. O Constituinte falou não. Né? O Constituinte manteve o que no direito eles chamam de princípio da legalidade. Ou seja, recebida a denúncia na ação penal, o promotor tem que provocar o judiciário. É diferente do princípio da oportunidade, que é o que rege nos Estados Unidos. O promotor decide se deve continuar ou não a ação penal. Tá? Então, o Ministério Público fez o lobby para ganhar discricionariedade na ação penal, o Constituinte falou, não, a gente dá autonomia, discricionariedade na ação civil, mas na ação penal, não. Então, teve o lobby da polícia, esse foi a grande divisão. O lobby da polícia, obviamente, falava que o Ministério Público não devia investigar, e o lobby do Ministério Público falava que devia investigar. Né? Mas o lobby do Ministério Público é reconhecido, você pega a literatura sobre o período constituinte e tal, reconhecido como um lobby muito bem feito e muito forte. Né? Não era uma característica da polícia, mas naquele momento, na Constituinte, se acompanhando de novo os debates e tal, quem levou foi o lobby da polícia. A polícia conseguiu convencer o Constituinte, etc., de que o monopólio da investigação, quem devia presidir o inquérito penal, era um delegado e não um promotor. Isso é claríssimo. Assim. Eu tenho um artigo na revista USP falando sobre isso, que eu volto ao debate constituinte para mostrar isso. Assim. É claríssima a intenção. É inequívoco. A gente vai ver depois que o Supremo resolveu legislar. Mas no debate constituinte é inequívoco, não tem dúvida. Assim, vários, eles debateram, votaram, eles recusaram o modelo, naquele momento, de dar discricionariedade na ação penal para o Ministério Público. Então, o Ministério Público perdeu para o lobby da polícia em relação à investigação criminal. A investigação criminal é monopólio da polícia. E a terceira coisa que o Constituinte perdeu foi a indicação do PGR, do Procurador-Geral da República. O que eles defendiam? Eles defendiam a lista tríplice para o presidente escolher. O Constituinte falou não. Esse órgão muito autônomo, com muita discricionariedade na ação civil, mas não vai escolher assim também o seu Procurador-Geral da República. Né? Quem escolhe o Procurador-Geral da República, o presidente indica para o Senado aprova. Esse é o modelo que está na Constituição. Para os Ministérios Públicos Estaduais, eles previram a lista tríplice. Mas para o Procurador-Geral da República, não previram. Então, o Ministério Público ganhou muito poder, muita independência, mas o Constituinte, 3 coisinhas muito importantes, falou, até esse ponto, mas aqui não passa. Porque era uma espécie de freio ao Ministério Público.
o procurador-geral era decidido pelo Executivo e pelo Legislativo, não tinha discricionariedade em matérias penais, né? E a investigação criminal era da polícia. Ou seja, tentou segurar ali um pouco, uma espécie de piloto automático ali, na falta de accountability, mas pelo menos tem certas restrições, constrangimentos institucionais. O que aconteceu? Veio o PT e deu tudo isso para eles. Vamos lá. Mas estou me adiantando aqui. Então, resumindo, a Constituição de 88 fazia total coerência esse Ministério Público, se você pensar bem. Qual é a grande novidade da Constituição de 88? São os direitos sociais, coletivos, não é a grande novidade? O que o Constituinte fez? Criou uma agência responsável pela defesa desses direitos. Por trás disso tinha uma visão, na época, muito em moda, uma palavra que eles gostam muito, que é a sociedade hipossuficiente. Ou seja, como a sociedade é incapaz de cuidar de seus próprios direitos, a gente cria uma agência responsável por cuidar desses direitos. Então, o grande foco do Constituinte foi essa criação e dar instrumentos e dar discricionariedade para uma instituição tomar conta dos direitos sociais e coletivos que a Constituição criou. Então, esse Ministério Público pensado em 88, de alguma maneira, tinha uma certa coerência, uma certa lógica com o resto do que eles planejaram. Era uma agência para a defesa de interesses, dada que a sociedade, naquele momento, era entendida como incapaz de cuidar de seus próprios interesses. Né? Então, esse é o Ministério Público que surge. O Ministério Público de 88 é uma instituição que, embora tenha um monopólio da ação penal, que é o que une todos os ministérios públicos em democracias, a grande novidade como criação institucional era um Ministério Público com autonomia para a defesa de direitos coletivos. É isso que o promotor, o Constituinte pensou. Por favor, João. Aí o que eu fiz aqui para mostrar isso? Isso aqui é só exercício, é um artigo que eu estou começando a escrever, eu fiz uma brincadeira. Eu fui lá na subcomissão do Poder Judiciário do Ministério Público e da Comissão da Organização de Poderes da Assembleia Constituinte e fui ver assim, bom, eu estou falando aqui que é direitos que eles, a grande preocupação do Ministério Público naquele tempo, eles queriam essa agência para direitos e não para corrupção. Então eu fiz uma coisinha básica, que eu fui lá no busca e falei assim, palavra corrupção, improbidade e direitos. Quantas vezes aparece no debate? Podia ter feito uma nuvem de palavras e tal. Mas como eu sou ruim nisso, eu fiz um negócio muito simples, mas há uma indicação aqui. A palavra corrupção, nesse 2 momentos-chave para a construção desse Ministério Público, aparece 8 vezes só. E as 8 vezes eu fui ver, todas aparecem relacionadas à corrupção do próprio sistema judicial. Quando eles estão debatendo corrupção no próprio sistema judicial. Ou seja, não aparece nesse momento a ideia de uma instituição responsável pelo combate à corrupção. A palavra improbidade, que é outra palavra que usa, não aparece nenhuma vez. A palavra direito aparece 241 vezes. Ou seja, o tema que o Constituinte estava discutindo eram direitos, mesmo naquela subcomissão responsável pelo Ministério Público. Esse era o grande tema. E a agência, esse é meu argumento, esse é meu ponto, é que ela foi criada primordialmente para isso. Foi para isso que deram independência. Por favor, João. Isso se reflete na Constituição. Se você procurar na Constituição, a palavra corrupção aparece uma única vez. A palavra improbidade aparece 8 vezes. E a palavra direitos, 147 vezes. Ou seja, a preocupação, se eu fizesse a tal da nuvem das palavras, João, a grande preocupação do Constituinte era em torno de direitos. E o Ministério Público era essa agência encarregada dessa defesa de direitos. Eles deram autonomia e instrumentos para os caras para cuidarem disso. Mas o Ministério Público, ao longo do tempo, foi se transformando. Por favor, João. E foi deixando de ser uma instituição, ou pelo menos a face mais evidente dela, a face que a mídia cobre, etc., de uma agência de defesa de direitos para uma agência de combate à corrupção. E isso começa de uma maneira muito forte. Eles faziam isso na década de 90. Né? Você pega o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, eles atuavam lá investigando o prefeito, entrando com ação civil de improbidade contra prefeito e tal. Mas essa coisa massiva, sistemática, muito evidente, politicamente relevante, começa a partir dos governos do PT. Por quê? Porque aqueles pontos em que o Constituinte tinha segurado o Ministério Público, o PT autoriza. Então vamos lá. Primeira coisa que o Constituinte tinha falado não para o Ministério Público.
Procurador-Geral da República, quem escolhe é o presidente, aprovado pelo Senado. O que faz o Lula? Sem mudar uma linha de nenhuma lei, me manda a lista aqui que eu aprovo o nome, o primeiro mais votado. Informalmente. Ou seja, muda toda a lógica do PGR. Por quê? O grande eleitor, deixa eu dar um passo atrás, Fernando Henrique Cardoso, e eu aqui não estou falando que está certo ou está errado, é uma constatação. Fernando Henrique Cardoso indicou o mesmo Procurador-Geral da República durante seus 8 anos. O chamado Engavetador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. Por quê? O Geraldo Brindeiro, por que o Geraldo Brindeiro era engavetador? Era da lógica, é racional ser engavetador. Porque, deixa eu fazer uma observação. O monopólio da acusação do presidente e dos ministros é do Procurador-Geral da República. Só o Procurador-Geral da República pode acusar o presidente da República, judicialmente, né? Então, o que fazia o Fernando Henrique? Ele dava incentivo para que o Brindeiro observasse o desejo do grande eleitor, que era o presidente da República. Ele sabia que se ele fosse para cima do Fernando Henrique ou dos seus ministros, ele podia não ser reconduzido ao cargo. Ou seja, é racional o Brindeiro ser conservador em relação à acusação, porque a ideia, a lógica, uma lógica eleitoral, ele quer continuar no cargo. Quando o Lula abre mão do direito, e eu diria mais, o dever de escolher o Procurador-Geral da República, o Lula dá um sinal inverso. É mais racional para esse candidato, para esse procurador, agradar agora os seus colegas do que ao presidente. Mas o Lula fez isso, não podia ter mudado. Podia, é verdade. Você tem uma ameaça. Agora, obviamente, você tem um cálculo político, porque isso também a gente, né, os estudos mostram, a pressão em épocas perto do eleitoral para não mudar esse procedimento eram enormes. Né? Tinha um custo político, você tem razão, Lula podia rever isso, esse fantasma sempre parava, mas o custo político para se reverter esse procedimento era significativo. E você acompanha o processo eleitoral do Procurador-Geral da República na época do Fernando Henrique e na época do Lula e Dilma, mudou completamente, os temas mudaram. Porque virou uma coisa corporativa, por exemplo. O procurador faz promessa para o, né, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, e vamos mais. Porque a lógica muda. O grande eleitor dele deixa de ser o presidente e passa a ser os colegas da instituição. A agenda muda, o tipo de debate muda. E o que também dá certa autonomia, dá muita autonomia, para o Procurador da República se sentir livre para acusar o presidente da República. Ele não deve mais favor a ele. Ele não vai ser reconduzido por ele. Ou seja, eu não acho que é coincidência também que esses escândalos envolvendo o governo acontecem a partir de 2003 e não antes. O incentivo dado por esse modelo de indicação é muito diferente. Né? Então, o Lula fez isso de maneira informal. Você tem razão, no limite ele podia refazer, mas tinha um custo político. Né? A gente está vendo, estou fazendo um parênteses agora, né? Porque o Bolsonaro disse que não assume o compromisso com essa lista tríplice. O pessoal do Ministério Público está em polvorosa. Eles vão ficar com saudade do Lula, porque eles vão falar, volta Lula. Né? Éramos felizes e não sabíamos, porque o Lula fez isso. Quer dizer, o que eles perderam na Constituinte, o Lula fez de maneira informal, o que deu autonomia para o Procurador-Geral, porque você tinha autonomia aqui embaixo, que os caras atacavam quem eles quisessem, mas o presidente era, de certa forma, protegido por esse modelo, porque o Procurador-Geral dependia para a recondução da indicação. Quando você desmonta isso, o procurador fica mais livre ainda. Tá? Então, Lula fez isso. Segunda coisa que o Constituinte tinha falado não e o governo do PT fez. O direito de investigar matérias criminais. Agora a justiça já feita aqui, não foi o PT diretamente. Tá? O que acontecia em relação à investigação? Então, como eu disse, na Constituinte é claro que o Constituinte falou, vocês não investigam, quem investiga é a polícia. Só que como não tem na Constituição ali expresso, promotor não pode investigar, existiam alguns promotores que informalmente faziam pelas brechas investigações criminais. De qualquer maneira, o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão criado pelo PT, que não é um órgão de accountability, mas sim um órgão para reforçar a independência do Ministério Público, em 2006, regulamentou a investigação penal. Eles decidiram que pode investigar. E em 2015 chegou uma matéria no Supremo de um juiz mineiro que foi processado pelo Ministério Público, que investigou
conduziu o inquérito penal. O prefeito foi para o Supremo e falou: espera aí, o Ministério Público não pode investigar, eles que me investigaram, eu quero que cancele isso aqui. O que fizeram os nossos ministros do Supremo, não todos, mas sua maioria, não, pode investigar sim. Ou seja, a partir de 2015, aquilo que o Constituinte tinha falado, te dou autonomia, mas você não vai poder investigar, você vai ser emparedado pela polícia e pelo judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público, no primeiro momento, alguns promotores de maneira informal, num segundo momento, via Conselho Nacional do Ministério Público, e no terceiro momento, via decisão do Supremo, fala: promotor pode investigar. Então, aquilo que eles tinham pedido lá atrás, ganharam agora. Num caso, na minha opinião, claramente do Supremo legislando. Nesse caso, é claro o desejo do Constituinte. Não pode. O Supremo fala que pode. O terceiro mudança que aconteceu durante o governo Lula foi que a discricionariedade da ação penal, que o Constituinte falou: nessa matéria eu não vou te dar discricionariedade, leis sucessivas do governos petistas garantiram discricionariedade aos promotores. Por exemplo, a lei de delação premiada é um exemplo que aumenta a discricionariedade do... Toda vez que você investiga, você seleciona, prioriza, né? A lei de delação premiada, você negocia apenas, ou seja, aquela ideia de que na ação penal o promotor, o procurador ia ter menos autonomia, menos discricionariedade, também vai por água abaixo. Então, as três coisas que o Constituinte decidiu por barrar na feitura da Constituição, não só o governo petista, ou durante pelo menos as administrações petistas, caíram por terra. Então, aquela instituição que já era autônoma ganha mais autonomia, por exemplo, com a indicação do Procurador-Geral da República por eles mesmos. Aquela instituição que tinha discricionariedade na ação civil, mas não tinha na ação penal, ganha também discricionariedade na ação penal. Ou seja, o que já era novo, poderoso e incomum dentro do modelo democrático, né, instituição com muita autonomia, muito poder, muita discricionariedade, a partir de 2003, eles crescem e ganham mais poder ainda. João, por favor. Então, João, adianta isso aqui, eu volto para isso depois. Então, aqui é um resuminho aqui do que eu falei da coisa, né? Então, na ação civil, a Constituição de 88 falou alta discricionariedade, ele, após 2003, manteve alta discricionariedade. A ação penal, o Constituinte falou baixa discricionariedade. Depois de 2003, ganha discricionariedade. O inquérito penal, o Constituinte fala só a polícia. Depois de 2003, o Ministério Público também pode começar. E a indicação do PGR, na Constituição de 88, o presidente era o grande eleitor, e após 2003 é a corporação que passa de 2003. Ou seja, o que segurava um pouco o Ministério Público muda em 2003. Então é uma instituição que molda pouco comportamentos e dá muita autonomia e pouca regularidade. Desculpa, João, aquele lá. E aí dá muito espaço para que os membros do Ministério Público imponham sua visão de mundo. O que é a prioridade deles? Combate à corrupção. Embora direitos até estão ali, se mantêm, né, no meio ambiente, criança e adolescente, por exemplo, mas patrimônio histórico cai de 30% em 96 para 6%. São surveys nacionais, tá? O controle externo da polícia, que é uma novidade, uma atribuição do Ministério Público na Constituição, 44% cai para 12%. Corrupção de 60% para 62%. Ou seja, você perguntar, e pode listar mais de uma prioridade. A pergunta é, qual a sua prioridade? Eles podem listar mais de uma. A grande prioridade do Ministério Público, isso não é de hoje, desde 96, é o combate à corrupção. É que em 96 eles tinham menos instrumentos, ou instrumentos menos poderosos, porque eles combatiam a corrupção via ação civil. Quando eles começam a poder investigar, recebem leis tipo delação premiada, tal, eles vão na ação penal, eles têm uma oportunidade de explorar pela ação penal, que é muito mais forte. Então você tem uma instituição, ou uma quase não instituição, ou uma instituição com baixo nível de institucionalidade, se é possível falar isso, que molda poucos comportamentos e que permite que a visão de mundo se imponha, né, com atores que acham que a grande prioridade, a grande missão deles é o combate à corrupção. Você pode ser cínico e perguntar, mas quem mandou? Quem escolheu isso? Quem decidiu que a prioridade
é o combate à corrupção? Quem delegou para eles essa grande prioridade, e isso é mais importante que o meio ambiente? É uma decisão deles. Porque nem o Procurador-Geral da República é capaz de impor essa prioridade. É uma prioridade pessoal. E como eles têm muita autonomia, eles podem impor essa vontade, autonomia e instrumentos agora, e discricionariedade, para impor e impor essa visão de mundo, inclusive de maneira seletiva, se eles quiserem. Se eles quiserem achar que o PT, porque eles não gostam do PT, é mais corrupto que o PSDB, eles podem fazer essa opção. Né? No Brasil, quem não é passivo de punição, né, tem essa PA índio, né, tem os loucos e os promotores. Próximo, João, por favor. Então já foi essa. Mais uma, João, por favor. E para encerrar aqui a minha fala, eu queria voltar para uma coisa, porque provocado pelo João, porque eu falei, João, assista a minha palestra que você vai saber tudo sobre isso. Eu nem comentei com ele antes para ter algum suspense. Que é o seguinte, tem mais um caso de promotor independente. Então tem o Ministério Público italiano, né, que é ligado ao Poder Judiciário, que é um caso pior ainda que o brasileiro, porque lá promotor e juiz entram no mesmo concurso, frequentam, tal. Aqui ainda o Judiciário pode servir como uma espécie de barreira ao Ministério Público, embora o meu argumento é que na Lava Jato, na primeira instância, isso acabou também. Essa divisão de tarefas entre Polícia, Ministério Público e Judiciário, na Lava Jato, na primeira instância, acabou. Eles jogavam juntos. Há vários indícios mostrando que ali Judiciário, Ministério Público e Polícia era um bololô só. Né? E perderam, inclusive, esses parcos controles também entre as instituições na Lava Jato, primeira instância. Mas um terceiro exemplo de Ministério Público ou de promotor independente é o Ministério Público, é um promotor especial americano. Então eu queria terminar um pouco com isso, contando para vocês como é que funciona. O mais famoso, embora tivessem outras experiências em alguns estados americanos e até anteriores em nível federal nos Estados Unidos, o primeiro Special Prosecutor que aparece com força é no caso Watergate. Né? Quando teve o Watergate lá, invadiram a sede do partido e tal, o Attorney General falou, olha, então, que é o ministro da Justiça, para ser imparcial, a gente vai indicar, então, um promotor independente, alguém de fora dos quadros do Ministério da Justiça, para investigar se o presidente fez ou não fez alguma coisa. Só que o Nixon mandou esse promotor embora. Ou seja, mostrando que ele não era tão independente. O Nixon não gostou do que ele estava investigando, mandou ele embora e trocou por outra pessoa. Depois do escândalo Watergate, o Nixon renunciou, estou simplificando, obviamente, tudo. O Congresso americano decide criar uma lei, instituindo formalmente, criando regras para um promotor independente. Para não acontecer o que aconteceu com o Nixon. O Nixon falar, vou te mandar embora. E criaram a figura, antes chamava Special Prosecutor, do Independent Counsel. Esse é o nome da figura. É um promotor especial ou promotor independente, criado por lei. Então, nesse caso, quando o presidente dos Estados Unidos ou seus ministros são acusados de corrupção, o Attorney General investiga por um tempo, tendo alguns indícios, ele é constrangido a levar o caso a uma corte no Distrito de Colômbia, né, na capital americana, e o judiciário indica um promotor independente, né, um cara de fora dos quadros do Ministério da Justiça. Vocês devem lembrar, os mais velhos, do escândalo do Clinton, que era o Kenneth Starr. Lembra do Kenneth Starr? Ele era um professor de Harvard que foi indicado. O judiciário falou, então você aqui vai investigar o presidente dos Estados Unidos. E o Kenneth Starr tacou terror, né? Investigou o Clinton, ia para a televisão, dava entrevista, fazia denúncia, etc. A ponto do Clinton, inclusive, ser impeachado, né? Nos Estados Unidos, impeachment é o que acontece na Câmara. O impeachment foi aprovado na Câmara, só que lá nos Estados Unidos o presidente mantém no cargo e não foi confirmado no Senado. Ou seja, essa figura desse promotor independente, agora sim, protegido legalmente, onde o presidente não pode mandar embora, né? Com muita autonomia, está soando alguma coisa familiar? Um promotor com muita autonomia, muita discricionariedade, que investigava e acusava o presidente dos Estados Unidos. Por lei.
Quando acabou o escândalo Clinton, sabe o que o Congresso americano fez? Acabou com a lei. E sabe qual foi o argumento? Nenhuma democracia aguenta tanta autonomia e tanta discricionariedade. Porque você começa a criar, primeiro, seletividade, e depois você usa padrões de acusação diferentes. Um padrão é para o presidente, outro padrão é para o cidadão comum. Ou seja, esse modelo de ter um promotor muito poder, muito autônomo, muito discricionário, os Estados Unidos resolveram... Sim, a democracia não comporta isso. O que temos hoje nos Estados Unidos, que está em relação ao Trump, é um meio termo, porque hoje o promotor, que agora virou special counsel, saiu de independent e se transformou em special, porque ele tem ligações com o ministro da Justiça. Inclusive tem todo um debate, e na minha opinião, no limite, o Trump pode demitir o promotor. Mas não precisa fazer, né? Tanto é que ele deu agora o relatório que o Trump é uma pessoa corretíssima. Mas aí esse fantasma que você se referiu lá também tem, porque agora, diferente do caso Clinton, o Special Counsel pode ser mandado embora. Mas o que eu queria chamar a atenção para encerrar, pelo menos a minha fala e a gente conversar, é o seguinte: a democracia americana não aguentou um promotor independente. O Brasil tem 16 mil. É muito complicado, esse modelo é muito complicado e tem consequências fortes para a democracia. Isso a gente, professor Charles, isso a gente está vendo na sua face mais evidente, que é essa face mediática, mas a gente está falando de gente no Brasil inteiro. Então eu queria terminar com essa frase de efeito: eles não aguentaram um, a gente tem 16 mil. Obrigado.